श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं वनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Samsara sindhu jaladhu patidasya kama krodhadi nakrama karai kavalikitasya durvasana nigaratasya nirasayasya suchaitanya chanda dehi padavalammanam. Sangsara sindhu jaladhu patitasya kama krodhadi nakrama karai kavalikitasya durvasana nigaratasya nirasayasya chaitanya chanda mama dehi padavalammanam. Gauriya Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que, às vezes, nós não podemos realizar as atividades divinas do Vaishnava puro, e nós o entendemos mal. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que, às vezes, nós não conseguimos entender as atividades divinas do Guru e dos Vaishnavas e nós duvidamos e suspeitamos deles. E a partir de então, nós queremos dizer coisas sujas ou pensar coisas sujas quando a gente não as pronuncia. Ah, deve estar acontecendo isso e isso. Como se nós fôssemos os examinadores. A gente quer dar uma nota para o Guru Pada Padma. Ah, eu vou dar 50% para ele, ou 40%. Esse tipo de julgamento a alma condicionada tem dentro do seu coração. Porque a sua submissão não alcançou 100%. Meu coração não está compromissado com o Guru, com os Vaishnavas, ele está totalmente separado, então eu duvido do Guru dos Vaishnavas. Eu sou como um examinador, então, se eu ajo assim, eu vou checar o Guru Pada Padma, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, ele fez isso errado, isso é certo, e assim eu vou falar. Eu vou querer rejeitar o Guru Pada Padma, ah, não, ele é inútil, eu vou pegar um novo Guru, um Guru novo. Essa é a minha concepção suja dentro do meu coração, como alma condicionada. E é por isso que eu estou sempre deprivado. O Guru e o Vaishnava, porém, não podem ser mensurados pelos instrumentos que nós temos para as aptidões que você tem dentro da sua mente e do seu coração. Não, você não pode medir. Ele está acima da compreensão humana. E é algo natural que seja assim. Nityananda Prabhu queria libertar Jagai e Madai. Nityananda Prabhu foi forçado a fazer algo que era inusual. Então a maioria das pessoas começou a criticá-lo. Mas Gauranga Mahaprabhu disse, não, tente duvidar de Nityananda. Não tente expressar dúvidas. Ele é Nityananda. Ele é um sannyasa eterno. Então, externamente ele era forçado, ele foi forçado a aceitar a sua Nitya Shakti. Mas mesmo assim, ele é um sannyasa eterno. Um sannyasi não é um sannyasi se ele não segue todas as regras e regulações de maneira estrita. Mas um grihasta pode se tornar um sannyasi. E as pessoas não sabem disso. Que não tem inimizade com ninguém. Que não tem desejo de desfrutar nada. Está somente ocupado com o serviço eterno do Senhor Supremo. Esse é um sannyasa eterno, não há dúvidas. Prabhupada diz, um jovem educado, de uma família elevada, talvez, às vezes ele vinha até a Chaitanya Mata, ficava 1 ou 2 dias, e me observava minhas atividades, às vezes ele ouvia Harikata, às vezes não, e voltava para casa, ia embora. E de novo, às vezes ele vinha, ficava 2, 3 dias e depois ia embora. E naquela época não tínhamos manpower, não tínhamos pessoas para nos ajudar. É por isso que eu fui forçado a ajudar a fazer a horta ali, o que estava sendo plantado. Então eu pedi para um trabalhador me ajudar.
Ele pensou que eu fosse um materialista que estava ocupado com esse tipo de coisa. Ele é um inútil. Ele está ocupado com grãos e com sementes. E no nome de Sadhu Sangha, ele caiu na armadilha de um assado. Ele caiu na armadilha de assado Sangha. E isso aconteceu. Você tem que entender as atividades divinas do Guru do Vaishnava. Por quê, como e quando ele está fazendo e qual é a razão pela qual ele faz as coisas. Não duvide deles. Nityananda Prabhu quis liberar Jagai Madai. E a gente não pode comparar ninguém com Jagai. Madai, eles são o que há de mais extremo no âmbito da atividade pecaminosa. E mesmo assim, Nityananda Prabhu foi muito misericordioso, quis liberá-los. Nem Gauranga queria perdoá-los. Ele disse, não, mas não entendam mal. Balarama quis liberar até, salvar até Duryodhana, o malvado Duryodhana. Balarama quis salvar até o malvado Duryodhana, o maligno Duryodhana. Esse é o coração do Guru dos Vaishnavas, que você não consegue entender e você duvida dele. Dessa maneira, Prabhupada diz que o homem veio, esse jovem veio, ele vinha embora e eu observava. Aí quando ele pensou que eu era uma alma caída, uma materialista, eu pensei, tá bom, sim, eu sou uma alma caída, não tem problemas. Então, dessa maneira, todas as vezes, nós temos a chance de entender mal o Guru dos Vaishnavas e nós somos imediatamente desviados do caminho de Bhakti. Isso é um grande problema. Haridas Thakur quis liberar a prostituta Lakshahira. Uma pessoa talvez pudesse pensar, eu não quero nem olhar para ela, para não reagir, para não absorver luxúria. Mas Haridas Thakur é tão misericordioso, ele quis libertar Lakshahira. Veja. Então, existiam todas as possibilidades para que Haridas ficasse malfamado, tivesse um nome arruinado. Quem poderia dizer que Lakshahira tinha ido até o seu Bhajana Kutir? Haridas Thakur poderia ter corrido embora desse lugar, como eu teria feito. Eu não posso libertar essa mulher, então eu vou embora. Alguém vai falar mal de mim, mas lembre-se, Nityananda Balarama está sentado no seu coração. Ele está sempre observando as suas atividades, as minhas atividades. Então deixe que as pessoas digam todas as tolices contra mim. Deixe que as pessoas pronunciem acusações. Eles têm a liberdade e o arbítrio de pronunciar tolices sujeiras. O que isso tem a ver comigo? Eu recebi uma responsabilidade de Nityananda Prabhu, de libertar todas as almas caídas. Essa é a minha responsabilidade. Então, eu quero executar esse dever sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Eu não posso deixar de cumprir meu dever, isso não é permitido. Então, muitas pessoas poderiam dizer coisas tolices contra Haridas Thakur. Essa mulher foi lá 3 dias, essa mulher era uma prostituta. Ele continuou lá no Bhajana Kutir. Quem garante? Tinha alguma câmera de segurança ali para comprovar alguma coisa? Então, mas ele não tinha duplicidade nenhuma dentro do seu coração. Se houvesse alguma duplicidade, ele teria caído. É por isso que ele obteve o sucesso e a libertou e a transformou numa Vaishnavi. Lembre-se, todas as almas condicionadas são as representantes de Kala Krishna Das, disse Prabhupada. Todas as almas condicionadas, elas são as representantes de Kala Krishna Das. Kala Krishna Das era como um pote limpo. Ele foi chutado para longe como por Mayadevi, ele foi arremessado longe, perdão. Clean bowl. Não um pote limpo, arremessado longe. É por isso que Gauranga Mahaprabhu quis rejeitá-lo, mas não pense que Shuddha Guru Vaishnava sejam os seus representantes de Kala Krishna Das, não. Eles são os representantes de Nityananda Prabhu a qualquer custo.
Eles podem cair, descer a qualquer nível para pregar Gauranga e liberar a alma condicionada. Eles podem se adaptar a qualquer coisa, porque para eles isso é natural. Isso é natural para eles. Eles podem fazer isso. Mas as almas condicionadas não têm o direito de agir dessa maneira, não. Aqueles que são representantes de Nityananda podem fazer qualquer coisa. Se um Patita Pavana vai libertar alguém e essa pessoa vai cair, e esse mesmo Patita Pavana vai cair, então por que a gente chamaria ele de Patita Pavana? De amigo dos caídos, de aquele que consegue dar misericórdia aos caídos? Não seria útil. O Guru Vaishnava pode mudar o coração de qualquer alma que esteja inclinada, mesmo que tenha feito algum erro. Mas o Guru Vaishnava pode mudar o coração de qualquer alma caída, mesmo a longa distância. Daqui eles podem emitir poder para lá longe e libertar quem eles quiserem, liberar quem eles quiserem. Para eles é possível isso. É 100% possível para eles. Eles podem mudar o coração das almas condicionadas. Eu posso dar um exemplo, você sabe? A mãe tartaruga ia botar um ovo e quis cobrir todos os ovos com areia. Por quê? Quem sabe por quê? O pai, a tartaruga macho, ele pode vir e comer aqueles ovos. É por isso que ela se preocupa. Então, ela coloca os ovos em um lugar solitário e cobre eles de areia. Ela põe os ovos dentro da areia, dentro da terra, a terra molhada, e depois se vai. Ela não fica ali, porque o tartarugo pode desconfiar e falar, tem alguma coisa aqui. É por isso que ela vai embora. E lá de longe, ela choca os ovos mentalmente. Ela nutre os ovos mentalmente, com grande afeto. Vejam, de um ponto de vista remoto, como a ação de um controle remoto. As pessoas acham que o controle remoto foi inventado pela ciência moderna, mas Krishna inventou. O afeto é um controle remoto, por exemplo. O Bhagavan foi quem inventou isso. Ao ficar perto do Guru Padapadma, você pode cair. Ao ficar longe dele, do Guru Padapadma, se ele puder controlar seu coração, você não cai, você nem pode imaginar isso. Então, a tartaruga mãe, ela choca os ovos mentalmente. Então, se nesse mundo material é possível chocar ovos mentalmente, por que não é possível que o Vaishnava se conecte com o mundo transcendental? Quando o Guru se vai e eu fico aqui, ele pode continuar me controlando. 100%. É inimaginável que Gauranga Mahaprabhu tenha começado a dançar com Jagai Madai. Você pode imaginar isso? Com Jagai Madai junto, Nityananda e Gauranga dançaram com eles. Quanta misericórdia! Não tente usar a sua cabeça para tentar entender essas coisas através da mente material. Isso traz problemas. Aqui, a mente material não é aplicável. Às vezes, alguém sente algum tipo de depressão. Meu progresso do bhajana não está acontecendo, eu não sei o que acontece. Estou fazendo seva há tanto tempo e não recebi nenhum poder. O que está acontecendo? Por essa razão, o Guru Padapadma é responsável ou é você que é responsável por isso? O Prabhupada é responsável pela queda daqueles tolos? Prabhupada é responsável pela queda daqueles tolos? Você pensa que sim? A alma condicionada pode reservar o direito de cair a qualquer momento. Prabhupada não é responsável. Prabhupada deu misericórdia, mas há pessoas que não são capazes de aceitar misericórdia. O que fazer? Eles têm dúvida contra o comportamento de Prabhupada, contra a etiqueta de Prabhupada, contra o Siddhanta de Prabhupada, e assim eles caem. E nós não temos nada a ver com isso. O que a gente pode fazer?
Prabhupada queria dar misericórdia. Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur estava dizendo que às vezes alguém se sente deprimido. Meu bhajana não progride há muito tempo. O que eu devo fazer? Talvez seja inútil, seria melhor pular no mundo do desfrute material. Deve ser mais fácil. Por que eu vou me esforçar tanto para não ver nenhuma perspectiva? As pessoas querem ver coisas, o que elas estão dando e o que elas estão recebendo. Que as pessoas são homens de negócios. Todos são homens de negócios. Eu te dei isso, o que você está me dando? O que o Guru me deu? Eu preciso checar, não? Eu preciso balançar as coisas. Eu ponho uma coisa, o Guru Deva me deu isso, eu dei isso para ele. Isso é o pensamento de um homem sujo, de negócios. Essa é a condição da alma iludida. Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur disse, você é um tolo. Você pensa que você não está progredindo, mas se não houver a parada, não é uma parada, talvez você leve tempo para cortar todos os seus anartas. E é por isso que você sente problemas. Você cai, levanta, cai, levanta. Você melhora um pouquinho e cai mais um pouquinho. Algum progresso, depois de novo retrocede. Algum progresso, de novo cai. Às vezes vai um pouco mais para cima, às vezes cai de novo. Nós já discutimos isso muito tempo atrás. Mas eu não posso discutir em 4 línguas as mesmas coisas o tempo todo. Às vezes eu explico coisas em inglês, às vezes eu explico coisas em hindi. Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur escreveu, quando a alma condicionada começa seu bhajana, naquele momento Sharanagati não alcança 100%. Talvez 50%, 80%. Prabhupada costumava dizer, por que não há uma rendição de 100%? A alma condicionada enfrenta muitos problemas. O Srila Vishwanatha Chakrabarti Pada diz, podem haver muitos estágios. Existem muitos estágios. Variedades de diferentes estágios no caminho do bhajana. Às vezes você está entusiasmado, às vezes você ri, desfruta. Às vezes você fica triste e deprimido, acha que é tudo inútil. Às vezes você não sobe nem muito alto nem muito baixo, você fica meio que no meio. Você está entendendo? Esses são os diferentes estágios que podem se manifestar, que são elencados por Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur no Madhurya Kadambini. Líquido, semilíquido, um pouco sólido, mais sólido. Tudo isso nós já discutimos nas aulas em Hindi. Mas ninguém tem tempo de ouvir. Nós não temos tempo para fazer Haribhajana. A gente não sabe como utilizar o nosso tempo no Harikatha. O Guru e Vaishnava pensam, eles são bons jogadores. Se você pensa que o Guru está... quando você duvida dele, é porque você está brincando com uma cobra venenosa, como se você estivesse brincando com fogo. Você pode brincar com fogo? Você pode brincar com uma cobra venenosa? Ao pensar mal do Vaishnava, você faz isso. Os Vaishnavas podem brincar com coisas perigosas, mas pessoas comuns não. Dessa maneira, Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur diz, suponha que exista um condicionamento, e nós dissemos que existem 3 tipos de condicionamento. Aqueles que são grihastas materialistas, eles têm uma conduta. Eles estão presos por uma corrente de ferro. E os brahmanas e os brahmacharis talvez tenham uma corrente de prata os prendendo. E existe a corrente de ouro, aqueles falsos sannyasis, falsos acharyas que estão condicionados ainda. Eles poderiam ficar bravos ao me ouvir, mas eu posso provar que estou certo através de uma consideração matemática até. Então, o que eles olham, o que eles falam, como eles se vestem, todas as suas atividades, eu posso enxergar que eles estão numa condição ainda iludida, condicionada. Então, essa é a diferença e nada mais. Srila Vishwanatha Chakrabarti Pada disse, enquanto alguém, Guru Pada Padma, cortar seu queixo com uma serra de ferro, você fala, não, me deixe. Ele não corta seu queixo, ele corta sua corrente.
chain. Então eu estou cortando a corrente pela metade. Estou cortando a corrente. Mas você continua com ela ali presa. Mesmo que eu corte 80%, 90%, você continua sentindo sua dor. Mas quando ele corta tudo, você está livre. Mas você não quer manter paciência para chegar nesse nível. É por isso que o caminho do bhajana é escorregadio. Você vai andar um pouco e escorrega. E de novo você tenta, mais uma vez. Esse é o caminho. A gente vai um pouquinho para cima, depois vai para baixo. Aqueles que estão caindo de uma condição muito alta, eles vão alcançar o alto e vão cair de lá. Eles não entendem por que eles caíram. Porque o caminho era muito escorregadio. Quando eles chegam lá embaixo, eles olham lá para cima e falam, oh meu Deus, eu caí de lá. E aí eles entendem. Eu caí de lá, eu não pude realizar que eu estava escorregando para trás. É por isso que com o corpo, a mente e a fala, talvez fisicamente você não tenha cometido erros, mas a parada ofensa verbal é sempre uma ofensa. Como que você faça isso mentalmente, você vai receber uma reação. Talvez fisicamente você não tenha feito nada de errado. Se alguém quisesse te levar para o tribunal, não poderia mover uma ação contra você. Mas na vida devocional, a nossa concepção é muito sutil, muito divina. Qualquer contaminação que aconteça dentro do meu coração, eu não posso fazer do Hari Bhajan de maneira apropriada dessa maneira. Eu não me torno elegível para fazer Hari Bhajan. Então não é algo externo, é algo interno. Fisicamente e mentalmente, através da fala, através da mente, da linguagem corporal, tudo. Então, não é que eu esteja pensando algo por dentro e por fora falando outra coisa. Não, não é assim. Dessa maneira, nós temos que fazer para o nosso progresso no nosso bhajana. Tome cuidado. Dessa maneira, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur diz, existem diferentes níveis de estágios, até que você esteja completamente liberado desse condicionamento. Suponha que tem ainda 5 centímetros 5 milímetros de corrente, mas a amarra parece a mesma. E aí, se você cortar, você se vê livre. Essa é a nossa condição. Nós estamos querendo falar do Guru dos Vaishnavas, julgá-los. Isso é aquilo, a gente quer dizer. Essa é a nossa condição. É por isso que acontecem muitos problemas na nossa vida. Então veja, como quando tem uma lâmpada que está brilhando, embaixo da vela você vê que está escuro. Aqueles que estão sempre com o Guru Vaishnava querem achar defeitos no Guru Vaishnava. Mesmo eles sendo, mesmo os Vaishnavas e o Guru estando acima da contaminação. Somente Nityananda Prabhu pode fazer assim. E outras pessoas não podem fazer isso. Tudo isso é só possível para Nityananda. É por isso que Gauranga Mahaprabhu disse que se Nityananda Prabhu vai entrar nessa casa, eu não vou dar o nome da casa agora, e ele beber uma garrafa de vinho, mesmo assim ele continua sendo Nityananda. Lembrem-se, ele é Nityananda. Externamente, Mahadeva também fez muitas coisas. Ole Baba, o Sr. Shiva. Ele faz muitas coisas que poderiam ser criar dúvidas no coração das pessoas. O Sr. Shiva, Shankara Bhagavan. Ele é um discípulo de Anantadeva, do próprio Nityananda. Então, dessa maneira, quando há uma lâmpada, embaixo dela há sombra, sempre, 100%. O Guru Vaishnava, suas atividades são tão secretas que você não pode entendê-las. Ninguém viu o Prabhupada bebendo água, dizendo vou ao banheiro, não. Paramananda Prabhu, sim, deu para ele essa chance, mas ninguém mais.
As atividades deles são tão secretas e tão reservadas que não há problema nenhum. Eles não fizeram nada de errado. Mas mesmo assim as pessoas podem expressar alguma dúvida. Mesmo assim, ninguém está fazendo nada. As pessoas podem expressar isso, eles não podem se reservar esse direito. Ao mesmo tempo, liberar as almas condicionadas. Essa é a condição. Então, embaixo da lâmpada você encontra um ponto de sombra. Aqueles que estão próximos do Vaishnava às vezes querem encontrar sombras nele. Mas aqueles que estão longe às vezes recebem a luz, o brilho. Nós estamos aprendendo Shastra, nós estamos memorizando muitas coisas, estamos cantando, tudo isso. A gente memoriza o Veda, Vedanta, tudo. Depois disso, se nós falharmos a obter o objetivo principal, Krishna Bhakti. E quando você está memorizando Shastra, nós sabemos como colocar a linguagem. É uma técnica. Os materialistas estão praticando como capturar a população. O Guru Vaishnava vai dizer, ei, vai embora, não venha até mim, não gastem meu tempo. Então eles externamente mantêm rigorosas regras para que as pessoas tenham medo de se aproximar deles. É um tipo de drama, eles não permitem que as pessoas se aproximem. Vão embora, de propósito, eles mantêm esse rigor, essa pureza. Aqueles que estão recebendo Sukriti, eles vão conseguir se aproximar. As pessoas inúteis não. Eu não tenho tempo para elas. Então, dessa maneira, Shastra é como uma tocha. As escrituras, se você se lembrar do Shastra, ele é como uma lanterna, como uma tocha acesa. Se um homem cego, um milagre, se um homem cego de noite pega uma lanterna e se move no escuro, alguém lhe pergunta, você está cego? Você está iluminando esse menino, você não pode ver. Não, eu estou colocando essa lanterna para que os outros vejam, respondeu o cego. Esse é o nosso Shastra. Nós nós decoramos tudo para os outros, mas eu continuo cego? É isso que eu devo fazer? Estou cego e não posso ver. O Shastra não ilumina nada para mim se eu for cego. Através do meu falso ego, minha ideia de que eu estou fazendo tudo, isso me coloca numa tal condição que todas as vezes que eu escuto Harikatha, o que eu esteja escrevendo ou lendo, depois disso, o brilho da misericórdia assim não vem dentro de mim, porque a porta está fechada. A porta está fechada. Se alguém está dormindo com todas as portas e janelas fechadas, Prabhupada contou essa história muito boa. Quando alguém estava dormindo no quarto e tudo estava fechado. E depois, 9 da manhã, foram bater na porta. Ei, levante-se. Eu vou levantar quando o sol levantar. Ô, seu tolo, abra a janela. Abra as janelas, as portas, o sol já está lá no alto. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso bhajana. A gente está com as portas fechadas pelo falso ego, pelos sentimentos. A gente fecha os quartos, as portas, as janelas, tudo. Então como é que a gente vai poder enxergar o sol? A gente não pode enxergar. Abra essa porta. Desde que a luz do sol entre. Desde que a misericórdia venha dentro do seu coração. Aí você pode entender. Lembre-se, Bhagavan Shri Krishna fez somente, ele só escolheu Uddhava de Maharaj. Bhagavan Shri Krishna escolheu somente Uddhava consigo, enquanto ele dava misericórdia para Kubja. Não se esqueçam, porque vocês todos são cegos. Então, qualquer pessoa ia entender mal Krishna nesse passatempo. É por isso que somente Uddhava, aquele que cegamente, em qualquer momento, em qualquer situação, acredita em mim. É por isso que ao dar misericórdia para preencher o desejo de Kubja, Krishna levou quem? Uddhava de Maharaj e ninguém mais. Então,
Nós temos que harmonizar nosso coração com o Guru Pada Padma. Senão nós vamos receber bananas verdes em retorno, como resposta. Depois de ficar muito tempo tentando receber Diksha de Madhavendra Puripada, seu discípulo cometeu ofensas e suspeitas e a parada alcançou o Senhor Supremo. Nós temos que nos render aos pés de lótus do Sadguru. Com certeza o Sadguru nunca vai manipular você. Ele nunca vai querer utilizar você para os seus projetos pessoais, para os seus desejos pessoais. Tenha certeza que não. Muitas pessoas perguntam para Prabhupada, o Guru Tattva é tão complicado. O Guru Tattva é tão complicado e ao mesmo tempo tão fácil. Um homem muito iletrado, completamente, um menino, um rapaz iletrado. Ele estava lá, vivia no Bangladesh, onde os muçulmanos decepam os hindus. Ele estava ouvindo Harikatha. Nos últimos 4, 5 anos, eu não me lembro. Às vezes ele vinha, ficava 5 ou 10 minutos e ia embora, mas recentemente ele veio e ficou lá por 10, 15 dias. Ele mora longe, mas o coração está refletindo o meu. Eu quero esse tipo de devoto, que não é educado. Alguém que vem imediatamente. Quando eles diziam para os devotos, deem o telefone para o Baba, eu quero falar com ele. Eu falei com ele na língua de Bangladesh. Não como Bengali comum. Baba é Poro. Essa é uma língua crua. E eu desfruto de falar assim. Então, a última vez, quando ele voltou para o Bangladesh, uma noite, ele ficou em Krishnanagar para ir depois até a fronteira do Bangladesh. Então, eu fui com o carro, ele estava olhando para mim, estava indo embora. Eu vi seu coração. Ele queria se quebrar, ele não podia me deixar. Ele olhava para mim como um louco. Ele não queria ir embora. Ele mora lá longe. Mas o coração dele reflete o meu. Porque ele me ama muito. Por que? Eu não sei. Imediatamente, eu queria trazê-lo aqui. Na próxima vez que ele vier, eu não vou deixar ele ir embora. É por isso que Prabhupada estava tão interessado nesse devoto que estava limpando a varanda. Ninguém sabe dizer. Que tipo de amor você tem dentro do seu coração pelo Guru Pada Padma? Isso é o que há de mais importante. Mais importante de quanto seva você fez, isso é ok, mas de que maneira você faz seva? Essa é a coisa mais importante. Eu não sei, meu coração está chorando. Previamente, Vidyanidhi esteve lá e Gauranga Mahaprabhu chorava aqui. Ah, Pundarika, Pundarika. Então, quem é Narottama? Gauranga Mahaprabhu chora. Então, nós nunca vimos. É por isso que é possível que o Guru Vaishnava faça com que alguém queira fazer alguém. Eu não estou dizendo que eles vão, porque a alma condicionada se reserva o direito de cair. Mas se a alma condicionada for inclinada a fazer o processo, então com certeza ele consegue. Nós podemos garantir isso. Mas eles não podem dizer, eu vou. Você tem que dizer, eu gostaria de poder fazer. Essas palavras você tem que usar. E se houver uma resposta positiva do meu lado e do lado do discípulo, aí o propósito pode ser alcançado. Então, Jagadguru e Mahanta Guru, dois tópicos diferentes, lembrem-se. Jagadguru e Mahanta Guru. O Jagadguru
Esse título é mais do que suficiente, mas por que parece que não é suficiente? E se existe um Jagat Guru, mas não existe uma associação discipular, o Mahanta Guru não está aí, então nós não podemos receber os reais ensinamentos. Não podemos dar esse exemplo. Como da colina dos Himalaias, o Ganges o Ganges transborda e muda de curso, faz outros caminhos. Eu já vi isso várias vezes, 3 ou 4 vezes. Aí o Ganges volta, corre daqui para lá, e agora em Navadvipa nós vamos receber a água do Ganges. Nós tomamos banho no Ganges. É possível para você, como eu, subir na coluna dos Himalaias, onde está tudo cheio de gelo? Eu fui lá em cima, onde Gangotri nasce. Eu fui lá. Até o homem da montanha não queria ir. Eu fui até lá. Falei, deixa que eu morra aqui. Se eu morrer aqui, Gurudeva está aí. Eu sei o poder do Gurudeva. Então eu tomei esse risco. E fui até lá em cima. Isso é possível para você? Eu posso levar jaquetas. Eu não levei jaquetas nenhuma. Peguei e fui. Você consegue ir? Mostre para mim. Sim, eu fui lá. Nem todo mundo pode subir até o topo dos Himalaias, da onde o Ganges nasce, e tomar banho ali. Não é possível. Então, Bhagavan fez esse arranjo. Ganges vai até diferentes localidades para receber misericórdia sobre nós, através do Harikata. E aí nós vamos até o Ganges e tomamos banho. Suponha que o Ganges venha, mas não venha até aqui. Essa é uma facilidade que Krishna nos dá, uma vantagem. Então, no curso do tempo, pode acontecer sim. Às vezes o Ganges vai dessa direção e outra vez chegam. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que o Bhagavatar Shiksha, aquilo que vem para nós através do Guru Parampara, o Sampradayik Parampara. Se houver alguma contaminação, qual é a condição presente? Eu estou dando toda a minha vida galões de sangue, noite e dia. Você não consegue ficar comigo? Fique 5 minutos comigo para você ver em que condição eu sou colocado. Aí você vai realizar. Estou tentando dar meu sangue, e mesmo assim, quantas pessoas vão poder liberar? Porque eles não me aceitam. Eles aceitam a si mesmos. Eles não aceitam. As pessoas dizem que eu sou famoso. Eu não sou famoso, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho conta no banco. Como um tolo, como um mendigo eu vivo. Mas quem vai me dar valor? Para mim isso é melhor. Eu estou dando galões de sangue, mas mesmo assim, o que eu posso fazer? Dessa maneira, Prabhupada disse, às vezes, algum afluente do Ganges vem, se manifesta, se une ao rio principal. Da mesma maneira, o conhecimento sobre Deus também se mistura às vezes. Se você não tiver apetite, eu vou ter que arranjar um remédio para você. Não, coma arroz. Não, eu não quero comer nada. Eu posso te dar algum remédio, você vai tomar. Mas aqueles que estão famintos não precisam de remédio para abrir o apetite. Eles pegam um chapati seco e comem. Muito obrigado. Mas se a pessoa não tem apetite, não tem demanda, não tem perguntas, não tem vontade, mesmo assim eu continuo tentando. Quem sabe, talvez seja o desejo de Nityananda destruir tudo. E ele quis revelar isso.
Eu escrevi uma declaração final sobre, já publicada no dia 31 de dezembro de manhã. Talvez esse seja o desejo do Nityananda. Por que eu estou querendo mudar o mundo? Ninguém quer me ajudar, quem quer compreender. Talvez seja o desejo do Nityananda destruir tudo e reerguer a Sampradaya. E queira fazer algo stainless, ou seja, de aço inoxidável. Agora, se eu pegar, multiplicar o tempo por 1000 vezes, mesmo assim não conseguiria, porque as pessoas não querem obedecer. As pessoas querem destruir tudo na forma de um acharya, disso e daquilo. Então, até agora, nenhum acharya me respondeu. Ele disse, Babaji escreveu isso, ele fez bem. Então, tente se lembrar. Alguém perguntou, Jesus Cristo é um Jagadguru? Nós podemos segui-lo? Existe algum problema nisso? Prabhupada disse muito bem. Talvez o seu acharya não fosse muito bom. Mas nós precisamos dizer que existem dois tipos de guru, Jagadguru e Mahanta Guru. Somente o Jagadguru, mesmo que ele tenha, se ele não deixar um Mahanta Guru que mantém os mesmos ensinamentos, as mesmas ordens, comportamento do Guru Prabhupada na sua vida refletido, então, nós almas condicionadas não vamos conseguir seguir. Há muito tempo atrás ele veio. Nós precisamos de um Mahanta Guru. Mahanta Guru e também de um Jagadguru. Talvez você não esteja interessado em falar de Jagadguru. O que significa Jagadguru? Qual é a definição de um Jagadguru? O que você quer dizer? O que você quer dizer com Jagadguru? Vacho vegam manasaha kro. Jiva vegam udarapasta vegam. Manasaha kroda vegam, jiva vegam udarapasta vegam. Então, aqueles que têm um poder tremendo para controlar a urgência dos sentidos. Ele come como um cachorro, um chapati seco. Entende? Eu não tenho desejo de comer isso e aquilo, não tenho desejo de ouvir coisas sujas, não quero olhar para coisas sujas, não quero pronunciar coisas sujas. Não tenho desejo desse tipo de desfrute. Em todos os órgãos dos sentidos sob controle. A pessoa não é um Jagadguru? Sim, é um Jagadguru. As pessoas podem admitir ou não. As pessoas podem dizer que Hiranyakashipu é um Jagadguru. Ok, eles são seguidores de Hiranyakashipu, de Ravana. Se for para o Sri Lanka falar alguma coisa contra Ravana, eles vão bater você e matar você. Você não acredita em mim? Vá lá, Sri Lanka. Se você diz alguma coisa errada, eles podem matar você. Eles estão adorando Ravana. Eles fazem arati de Ravana. Então, quem sabe, quem vai adorar Ravana aqui, Hiranyakashipu lá? Então, como Shishupal, como Jarasandha, eles poderiam criticar Krishna porque os seus samskaras o empurravam nessa direção. O que nós podemos fazer? Nada. Eles podem fazer isso. E aí, simplesmente porque Goraksharadas Babaji Maharaj não foi para um país estrangeiro, você tolo, seu rasca, vai falar que ele não é Jagadguru? Como é que você pode ter certeza quem ele é? Então, Goraksharadas Babaji Maharaj Jagadguru, Bhaktivinoda Thakur Jagadguru. Então, você pode até passar frases contra Bhaktivinoda Thakur e colocar. Eu poderia dar incontáveis exemplos. Eu gostaria de boicotar a sociedade Vaishnava totalmente.
Não tem um único homem vindo reclamar sobre o que está sendo feito. Estão criticando o Bhaktivinoda Thakur. Ontem eu comecei a escrever. E Prabhupada diz, quando eu costumava olhar para os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur, eu via a total beleza de Srimati Radharani. E agora ele está dizendo que Bhaktivinoda Thakur dizia que Bhaktivinoda era Jashit Sangha, estava associado, tinha apego mortal pela matéria. Eu preferiria morrer, eu não quero viver mais. Mas ninguém lá fora, todo como ratos estão se escondendo o próprio rosto. E ninguém se lamenta. Por que foi falado dessa maneira? Veja aonde isso vai parar, espere para ver. Bhaktivinoda Thakur Jashit Sangha? Ó Senhor, por que eu não morri antes de ler isso? Por que eu não morri antes de ouvir isso? E quem vai se lamentar? Quem vai corrigir isso? Ninguém? Essa é a condição atual. Então, Vacho Vegam, Saha Kruda Vegam, Jiva Vegam, Dharpasta Vegam, Tanya Vegam. Esse é Jagadguru, como explicou o Rupa Goswami. Nós já discutimos o Upadeshamrita em Hindi. Se você entender Hindi, você vai ficar impressionado. Mas quem vai se preocupar a aprender essas coisas? A gente só quer decorar alguma coisa e falar coisas bonitas diante do público. Essa é a nossa vida devocional, essa é a nossa pregação. Meu Deus. Dessa maneira, alguém perguntou, Jesus Cristo é suficiente para Prabhupada? Prabhupada disse, se nós vamos admitir somente um tattva sobre o Jagadguru, não o Mahanta Guru, pode haver um grande problema. Não existe nenhuma sucessão discipular perfeita. Talvez Jesus Cristo tenha dito coisas boas, nós não vamos ter duvidar dele. Tem que diga que ele comia carne e peixe? Não é possível. Só de olhar e ouvir o que ele disse, eu li a Bíblia quando eu tinha 7, 10 anos. Eu estava interessado. Eu lia. Os missionários cristãos falavam se aquela era a Bíblia. Eu disse sim. Então, é uma magia de Mahamaya. As ensinações exatas são distorcidas no gradual curso do tempo. Isso é quase natural. O mesmo Prabhupada disse, mas quem vai suportar esse mesmo ensinamento e se comportar dessa mesma maneira? As pessoas falam blá, 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 dando aulas por aí. Então, dessa maneira, o mesmo Prabhupada, seus ensinamentos são idênticos a Gauranga Mahaprabhu. Não existe 0,00000 milímetros de diferença, 0,0001. Eu poderia dizer, se eu quiser pegar os ensinamentos diretos de Chaitanya Mahaprabhu, mas se eu preferir tomar os ensinamentos que vêm de Prabhupada, é mais prático, é melhor para mim. É mais prático. Gauranga estava falando, ele é o Senhor Supremo. E se eu receber os ensinamentos de Prabhupada, eu posso analisar isso de maneira ainda mais profunda. No mundo inteiro, em toda a criação, esse acharya é sem paralelos e superior a todos. Você pode dizer o que você quiser por conta da sua inveja. Mas se você sentar comigo a cada fração de segundo, eu posso cortar o seu vichara, a sua conclusão filosófica, tudo. Claro, se você for um hooligan, você vai ter dinheiro e você vai poder me atacar. Isso é outra história. Eu sei. Mas diretamente você não vai poder confrontar o que eu estou dizendo. Então, o Mahanta Guru é muito importante. Jesus Cristo, nós não podemos encontrar
existem várias correntes que dizem ele disse isso, disse aquilo, os católicos, os protestantes, os muçulmanos também consideram Jesus até um certo ponto. Então diziam que Maomé comia leite, mel, pão, e agora tem gente que diz que ele comia cabras. Essa é a condição. Um homem, ao observar o seu comportamento, com certeza, ele não poderíamos dizer que ele fizesse isso. Não havia Jiva Himsa, violência contra a alma condicionada no coração de Jesus Cristo. Eu disse isso no Harikata na época do Corona. Então, nós temos um coração sujo. É por isso que nós temos dúvidas e questões, o que fazer, o que dizer. Então, Prabhupada disse que não existe um Mahanta Guru na sucessão discipular de Jesus Cristo. Eles foram remodelando a filosofia. Ele disse algo e depois foi tudo modificado para o que era adaptável para a sociedade. Então, tudo foi remodelado. O que Prabhupada falou também estão querendo remodelar. Veja a diferença entre o que Prabhupada diz e o que as pessoas estão pregando por aí. Deixe que o mundo inteiro siga esses falsos Vaishnavas. Eu não vou atrás deles, eu não sou tão tolo. Dessa maneira, Prabhupada disse, nós precisamos de um Mahanta Guru para trazer o mesmo comportamento, os mesmos ensinamentos, o mesmo acharan, a mesma conclusão, o mesmo Siddhanta Vichar até a mim, senão não é possível fazer o processo. Na vida de Jesus Cristo, nós não encontramos nenhum único momento no qual ele agiu como Jiva Himsa. Ele nunca deu mau conselho para ninguém. Os ensinamentos não chegaram até nós de maneira tão clara, mas dizem que ele veio para a Índia. Existe um livro falando a vida desconhecida de Jesus Cristo, no qual afirmam que ele teria vindo até a Índia, mas de qualquer maneira, qual é o ponto? Eu posso falar sobre um ou dois incidentes da Bíblia para que vocês realizem. Jesus Cristo estava indo num determinado lugar, numa vila, e um menino aleijado estava sentado dentro de um quarto. Ele estava observando as crianças jogarem. Então tinha ali uma pequena colina que impedia que esse rapaz conseguisse assistir o que os meninos estavam jogando. Ele conseguia enxergar um pouco de um lado, um pouco do outro, mas o que acontecia no meio ele não conseguia ver. Então Jesus Cristo foi até lá e perguntou para ele: você está assistindo o jogo? Você gostaria de jogar? Eu disse: sim, eu gostaria de jogar, mas eu não posso jogar, eu sou assim. Se eu pudesse assistir pelo menos o jogo deles, seria melhor para mim. Mas qual é o problema? Tem uma montanha na minha frente, eu não posso ver. Você pode pedir que a montanha se desloque? O menino respondeu: se eu pedir isso para a montanha, saia daqui. Eu posso fazer isso? Sim, peça para a montanha sair daí. Feche os olhos. Feche os olhos. Não, mas a montanha não vai embora. Não minta. Quando você ora para o Senhor, você pensa: eu estou orando, mas a montanha não vai embora. Esse tipo de dúvida nós guardamos no nosso coração. Então peça que o rio que a montanha saia. E a montanha se mexeu. Então você precisa acreditar 100%. Um dia, um homem de alguma vila foi bater numa senhora. Aquela mulher estava chorando: não batam em mim. Jesus Cristo foi lá e disse: parem, não batem nela, não batam nela. O caráter dela é péssimo, ela fez isso e aquilo, responderam. Ela cometeu muitos pecados. E Jesus disse: esperem, vocês querem apedrejá-la com pedras e pedaços de madeira? Então,
Me digam qual de vocês nunca cometeu nenhum pecado. Qualquer um de vocês está completamente livre de todos os pecados. Essa pessoa pode dar um passo para frente e bater nela e todos foram embora. E ninguém está livre de pecados. A mesma coisa foi dita por Gorakshora Das Babaji Maharaj. Quem não está cometendo ofensas, venham. Aqueles que não se associaram com mulheres tocam o corpo. Esse é o meu Gurudev, toquem o corpo de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Eu posso fazer isso, eu ponho a mão no corpo dele e digo, ele é meu Guru. Você fala, você tem seu poder, ele é o seu Guru. Ou você quer ele como Guru para os seus interesses materiais? Você quer roubar o corpo transcendental desse Vaishnava para os seus propósitos? Se queriam ganhar dinheiro dessa maneira, se fizessem um samadhi, todo mundo poderia doar dinheiro ali. Então, todo esse incidente, você pode se lembrar. Então, internamente, ele era internamente um Vaishnava. Sem os Vaishnavas, ninguém poderia suportar esse tipo de tortura. Essa quantidade de torturas, ninguém poderia suportar. Seria impossível. Então veja, a última vez, eles estavam pegando um pedaço de pão. Então todos os discípulos estavam lá, até Judas. Jesus Cristo disse, na manhã seguinte, quando o galo cantar, então entre vocês vai ajudar o rei a me prender. Não, não, não. Quem, não. Existe esse desenho, né, da última ceia de Leonardo da Vinci. Vale uma fortuna, ninguém pode avaliar quanto ela vale. Então, que aquilo ele desenha esse momento naquele quadro, naquele afresco. Então, finalmente, um dentre eles, um discípulo vai fazer um jogo e se tornar o traidor. E Jesus foi preso, ele foi levado, espancado de maneira muito pesada. E aquele demônio cruel fez uma cruz de madeira, deu para ele carregar uma cruz muito pesada. Você tem que carregar essa cruz até lá em cima. Depois disso, finalmente, eles vão colocar pregos nas mãos dele e pendurá-lo ali. Como que eu sei que ele era com certeza um Vaishnava? Como é que nós poderíamos dizer isso, mesmo que ele não estivesse usando tilaka? Às vezes acontece, alguém vem até mim, eu vejo ele sem tilaka, sem nada, mas eu digo que ele é um Vaishnava. Depois de observar, eu digo, é um Vaishnava. É um Vaishnava. Talvez ele tomou a iniciação na vida precedente, nessa vida ele caiu um pouco. Mas caso contrário, esse tipo de comportamento não seria possível. Os materialistas não amam os Vaishnavas tanto assim. Os materialistas não podem amar um Vaishnava dessa maneira, materialista. Alguma coisa ele deve ter feito, pelo menos na vida passada. Então, o dinheiro está lá para ele, para ela. Eles vão e distribuem para os Vaishnavas. Não preferem ficar até sem comer. Esses incidentes, por exemplo, fazem com que a gente possa realizar que existe algum tipo de conexão. Jesus Cristo, nós encontramos esses ensinamentos através de Haridas Thakur. Quando Srila Haridas Thakur apanhou em 22, foi espancado em 22 diferentes mercados, diferentes praças. Ele foi espancado. Mas Haridas Thakur ora ao Senhor Supremo, oh, Prabhu, eles não sabem o que eles estão fazendo. Por favor, perdoe-os. Chaitanya Bhagavatam está escrito, eles bateram em mim, mas por favor os perdoe. Esse tipo de oração só é possível por um Vaishnava.
como Rantideva. Como Rantideva. Rantideva ora para o Senhor Supremo. No Bhagavatam está escrito, ela ora para o Senhor Supremo. Rantideva era um grande rei. Ele foi trapaceado por algum rishi. Ele foi colocado nessa condição. Ele foi testado como Harishchandra. Rantideva foi testado. Ele era um grande rei. Com a rainha, com seus filhos. Ele foi banido para a floresta, onde não havia mais nada. O que ele poderia comer e beber? Então, finalmente, um prato com prachada apareceu. Um pão com comida. E alguns outros ingredientes. E ele ia dividir com seus filhos, com sua esposa. Mas alguém chegou e falou, ó rei, eu estou com fome. Por favor, me dê algo para comer. Ele disse, ok, coma. Então deixaram somente um pouco de farinha e água. Aí veio outra pessoa e falou, eu estou com muita fome, me dê alguma coisa. Eu não como desde os últimos 7 dias. Ok. Então, pelo menos um copo de água ele foi dar. Então, um Chandala veio e disse, eu estou com muita sede, eu preciso de água, e ele deu água. E não sobrou nada. Ele orou para Krishna, Senhor, dessa maneira eu quero servir você. Eu quero ver em todos que você está presente em cada um deles. Em cada uma dessas pessoas eu posso enxergar você. Me dê essa oportunidade de lhe servir. Eu posso sofrer, o que quer que seja. A mesma coisa, um companheiro de Gauranga Mahaprabhu disse, o nome dele é? Eu sempre falo o nome dele. Ela ora ao Senhor Supremo. A Gauranga Mahaprabhu, ó Gauranga, você liberou todas as jivas desse mundo. Libere todas essas jivas e dê o resultado do pecado de todas essas almas para mim. Eu posso suportar o que quer que seja, mas você libere a todos os demais. E Mahaprabhu riu. Porque Krishna não é assim tão fraco. O devoto de Krishna também não é tão fraco. Ele não possa libertar as pessoas. Então ele diz, está orando para mim dessa maneira, é algo plenamente natural. Eu vejo para lá no seu coração. Então, por que Krishna pode nos dar dor? A sua oração é suficiente para você ora, não é? Todas as almas, sim. Mas imagine, existe uma figueira, uma árvore de figos, enorme, cheia de figos, e Mahaprabhu diz, tem incontáveis figos na árvore, e um pedaço cai e machuca alguém. E o que é a culpa de Krishna? Existem infinitos universos. Se você quer liberar uma Brahmanda só, isso não é suficiente. Krishna não vai achar isso grandioso. Dessa maneira, existem infinitas Brahmandas. Haridas Thakur ora, ó Prabhu, eles fizeram algo. Eles me espancaram, mas por favor os liberte. Somente Haridas Thakur pode falar dessa maneira. E esse exemplo você pode encontrar na vida de Jesus Cristo. Haridas Thakur de maneira similar. Externamente ele não é um Vaishnava. O Siddhanta não é o mesmo como nós. Porque ele recebeu a ordem do Senhor Supremo. É por isso que ele agiu dessa maneira. Ele não disse, eu sou o Senhor Supremo. Ele disse, eu sou o filho daquele pai. Ele disse, eu não sou Deus, eu sou filho de Amrita Shaputra. A mesma coisa quando eles crucificaram ele. Ele disse, ó Senhor, por favor, os ajude. Por favor, os perdoe. Esse tipo de pregação é impossível
para um Jivhimsak, alguém que está querendo fazer violência contra a alma condicionada. Nenhum deles pode falar dessa maneira, pode orar dessa maneira. Então hoje é um bom dia. Chaitanya Bhagavatam, nós vamos discutir algo, nós vamos falar sobre os tópicos de hoje, sobre esse assunto. E agora, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos organizando o nosso tempo. Mas eu não vou perder mais que ninguém caia diante de mim. Se alguém quiser cair lá longe, ok. Aqueles que vão me aceitar como meu pai, eu não posso permitir. Isso é uma coisa que eu devo garantir. Então, da última vez quando nós discutimos, eu disse, Vrindavan Das Thakur Mahasaya ia fazer um resumo dessas lilas no começo do capítulo do Bhagavatam. O que aconteceu? Alguém mexeu aqui na minha marcação? Ah, não, está aqui. No Madhyakanda, agora, o nosso Vrindavan Das Thakur elenca, faz um resumo de todos os tópicos no início, para que a gente tenha alguma indicação. E se você continuar lendo, no curso do tempo você vai encontrar todos esses capítulos que são citados aqui no começo. Então, no Madhyakanda, Haridas Thakur ele recebeu a misericórdia prashada. E Sridhar, na casa de Sridhar Mahaprabhu, pegou um pote que estava rachado e bebeu água ali. Sridhar disse, se você beber desse pote de ferro velho, sim, estou com sede. Então, o Senhor Onipotente vai beber água na casa de um mendigo, não em um pote apropriado, numa lata de ferro, que está toda rachada e contaminada. Mas não é possível que algo de um Vaishnava esteja contaminado. O Vaishnava é sempre puro, não duvide deles. Sridhar começou a chorar. Então, no Madhyakanda, existe esse passatempo. No Chaitanya Bhagavatam. Então, Mahaprabhu, junto com todos os Vaishnavas, ele vai jogar nas águas do Jahnavi, do Ganges, e brinca ali com todos os devotos. E de novo nesse Madhyakanda, Gauranga Nityananda Sange. Gauranga Mahaprabhu junto com Advaita Gosai estão nadando e vão até Shantipur. Na casa de Advaita Gosai. Em cima de Madhyakanda, Gauranga Mahaprabhu quis preencher o desejo de Advaita Gosai. Qual era o seu desejo? O meu Prabhu sempre diz que eu sou seu guru. Hoje eu vou fazer as coisas de tal maneira que ele fique bravo e me bata como se eu fosse um discípulo. Bata-me. O Senhor Supremo sempre diz, ele pega a poeira dos meus pés de lótus e diz que eu sou seu guru. Eu não posso suportar isso. Então eu vou arranjar a situação de tal maneira que o Senhor Supremo venha e fique bravo comigo e queira me bater. Então Advaita Gosai começou a explicar Jnana Yoga, Vashishta Yoga. Mahaprabhu ficou bravo. Oh Nara, Advaita falava sobre Bhakti Yoga, agora ele parou tudo e vai falar as glórias dessa outra versão da filosofia. Então ele vai até a casa de Advaita Gosai. E Advaita Gosai está sentado, e Mahaprabhu pega ele pelo cabelo e bate nele. E Sita Devi é a própria Yogamaya, a esposa de Advaita Shaya. Ela fala, meu marido está velho, não bata nele, ele pode morrer.
don't beat so much. He said, can Não die. bata nele, My old ele husband. pode morrer, meu This marido way, está Mahaprabhu velho. beating. And Mahaprabhu after dá beating, nele. Mahaprabhu Depois de sitting bater in nele, in some Mahaprabhu rock, senta numa pedra, and sweat coming in. And Advaita became ofegante, very como happy. todo suado. Now, E today, Advaita fica muito feliz. my mission is successful. Hoje, minha missão Nice this way. Follow? alcançou sucesso. This way, Entende? Madhya-khande, Advaita Então, dessa Ripuvarga maneira, Goswami, finally existe esse going passatempo to no Madhyakanda. E bestow finalmente, Kripa full on Advaita. ele finalmente me deu misericórdia, disse Advaita Vasishtha Acharya. Yoga, everything. Quem ia poder suportar Vaishnava explicando Vasishtha Yoga? Janila Murari Gupta Mahabhagyavan. Murari Gupta in the Murari beginning Gupta, could not realize that Gauranga no início não is poderia realizar Krishna que and Gauranga Nityananda era is Balaram. Krishna, Later on he came to know. que Nityananda era Balarama. Mais tarde ele ficou sabendo. That A mesma coisa Kolavecha aconteceu com Siddhar, Kolavecha Siddharanga, Shiridhar. very poor. He used to sell Então, ele era muito pobre, ele costumava vender folhas de banana flower of ou he aquela used to flor go da to market banana. and sell, and Ele ia no mercado 75% vender like that. He used to pay for Ganga e Puja, 75% ele and 25% dava para somehow he used to a adoração buy do some Ganges e chickpeas and 25% ele comprava algum So, grão de bico e comia. Madhya-khande, Nita, Chaitanya Nitai, Ram Krishna Janila, Murari Gupta Mahabhagyavan, very lucky, came to know Prabhu is Krishna Então ele ficou and sabendo. Nityananda is O Senhor Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, Nityananda é Balarama. Então nesse Madhyakanda, started dancing in the mandir of Shiva's Angan means Shiva's então ele começa a dançar started dancing, act high, all together. Shrivas Mandir. That is the same Todos Madhya-khanda juntos. where you can find the topics Esse é o of mesmo Madhyakanda, passing onde você away pode of encontrar os tópicos Srivas Pandit, a son of Srivas Pandit, do passing away, Shrivas that is it, Pandit. and wanted to speak the Jiva Tattva indirectly. Ele quer falar sobre o Jiva Tattva Because Mahaprabhu calling, indiretamente. hey boy, why you are going away? Mahaprabhu No, chama, I ei, have all por activities. que você está indo My embora? karma fall is over here, I can go to some other place. O meu karma Come, you stay. acabou. That Você boy is pode- already gone. Then Mahaprabhu E o menino calling já that tinha ido Atma, embora. entering the body and speaking all Mahaprabhu Jiva chama a Tattva, alma dele de volta, that gone away. que pronuncia, ele volta ao corpo que havia Madhya-khande abandonado. Sivasir Mito Putra O menino, Mukhe, filho de Shrivas, e Jiva pronuncia Tattva Kohaya, Jiva Guchaya, Tattva, explica os mistérios sobre a They alma. are crying now. That's why after A Mahaprabhu família dele estava went to express chorando, all Jiva Tattva, e é por isso que from Mahaprabhu the mouth faz com que ele of the se dead manifeste body, e pronuncie o because Jiva Atma again Tattva coming and entering the dead dos body. lábios desse corpo morto. After that, Chaitanya Anugrahe Sivas Então, depois Pandit disso, Pasarila Putra Shog Jagati Vidit. By the mercy of Gauranga, pela Sivas and misericórdia the de wives Gauranga, and relatives of Sivas Shrivas Pandit, e sua all esposa, forget the todos painful, eles you know, haviam se esquecido after the boy da passing situação away. dolorosa Okay? In e do Madhya-khande, filho, da morte Gangai do filho. Eles Purila Dukha Paya, se esqueceram depois desse in the milagre. Madhya-khanda, Gauranga No Mahaprabhu jumping Madhyakanda, into Gauranga Ganga, Mahaprabhu jumping into pula Ganga dentro do Ganges to go away from this material world. para ir Nityananda, embora Haridas, desse mundo both of material. E them jumping Nityananda e Haridas, and going to ambos take pulam Mahaprabhu, também catch and bring. e pegam Mahaprabhu e puxam ele de volta. Madhya-khande Gangai Purila Dukha Paya, Nityananda Haridas Anila Tuliya. Madhya-khande Chaitanyer Avashesh Patro, Brahmar Durlabh Narayani Paila Matro. In the Madhya-khanda, Chaitanya No Avashesh, the Madhyakanda, Uchishta of Gauranga Mahaprabhu was given to Narayana Devi, Gauranga the Mahaprabhu, mother of autista de Gauranga Mahaprabhu, é dada para Narayana Devi, which is very rare para for a mãe de Vrindavan Das Thakur in Mahachai, que Jagannath é temple. o You can Vyasadeva find dos Brahma, passatempos Shankar Chaitanya all Mahaprabhu. praying. Whenever Bhoga coming Então out, nós those encontramos pandas going to take and give this prasadam to be Kashi Vishwanath in the gate, main gate, lion gate. que os Pandavas dão prachada para Kashi And Vishwanatha, Brahma, o Shankar, portão all principal. there. E o Brahma e o All Sr. Shankar, demigods, they're todos going lá to get estão the lá. prasadam of. É raro para They are eles going to receber a take the prachada prasadam of. do They are Senhor all Supremo. going to get the prasadam of. Todos eles vão receber a prachada de Gauranga In Jagannath Mandir, inside, all demigods. em Jagannatha That Mandir. Bhoga coming out, they are going to offer. So it's very rare for
Então é muito raro. Brahma, que o Senhor Shiva tenha essa mesma misericórdia que Narayana teve sobre Shrigas, para libertar todas as almas condicionadas. Mahaprabhu aceitou o voto de sannyasi e manifesta seu passatempo para libertar todas as almas condicionadas. Então, somente o capítulo de como ele vai libertar todas as almas, você vai ficar impressionado. Não está explicado em detalhes no Chaitanya Bhagavatam. Existe alguma menção, mas existem outros textos que contêm essa explicação. Mahaprabhu liberou milhares de pessoas. Ele dava poder para alguém liberar outras almas, como uma reação atômica, uma reação em cadeia de libertação. Muito poder ele distribuiu. E o Senhor tomou sannyasi e que fim? Até esse ponto, em resumo, eu vou apontar todos os passatempos que o Senhor fez. Se você continuar lendo, nós vamos encontrar essas lilas em capítulos, em detalhes, nos próximos capítulos. Então, ele vai fazer Sankirtan e liberar todas as almas condicionadas. No Madhyakanda, existem centenas de milhares de lilas pequenas, Koti-lilas. Então, Vrindavan Thakur é Vedavyas, porque ele fala que no futuro o próprio Vedavyasa vai falar, se ele é o Vedavyasa. Então, hoje eu vou parar por aqui. Nós vamos explicar isso na próxima vez. Dehi padavalambanam. Vancha kalpatarusya kipasindva. Patitanam pavanebho Vaishnavyo namo namo.